Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada, conforme a hora que vocês forem ver nosso programa, que ele também vai para fora do Brasil, né? Nós estamos aí em sintonia conosco agora, duas emissoras de rádio web e também a TV web conosco aqui. Falou? Prazer muito grande, né? De estar com vocês outra vez. Agora nós vamos atender alguns pedidos, né? De várias pessoas. Eu estou aqui sem a lista agora. Mais tarde, se eu entrar, eu vou citar o nome das pessoas, mas eu vou falar no geral porque tem muito pedido, tá? De orientação educacional também. O nosso programa agora, vamos deixar de lado a política um pouco, né? Larga para lá um pouco a política, porque a política não está levando a lugar nenhum, né? Tá levando? Não está levando. Vamos deixar a política de lado um pouco, né? Mas o pessoal tem pedido para mim, eu já dei algumas dicas, né? Para os professores agora também. A nossa agora é direcionada ao magistério, direcionada à escola. Porque nós somos professores também de ensino fundamental, ensino médio e curso superior, ok? Bom, então, o professor, gente, o magistério, que é professor, qualquer matéria, o professor, ele tem que se tocar quando a aula dele tá chata. Se ele perceber que a aula dele tá chata, ele tem que mudar a maneira de trabalhar. Eu já dei muitas dicas, por exemplo, a nossa área de ciências humanas, ciências sociais, a história geral, a sociologia, a geografia também pode, mas preferencialmente sociologia e história. Eu trabalhava com aluno, por exemplo, o tema que nós íamos trabalhar, vamos supor lá a origem da sociedade, a formação social do homem. O homem é um animal social, partindo de Aristóteles, né? O homem é um animal social, o homem é um animal que vive em sociedade, como todos os outros animais, né? Eles procuram viver em grupos, em sociedade, são poucos animais que são solitários. Bom, então, o aluno, a gente tinha o texto, né? Livros também, indicação de autores, que a gente dava e o aluno tinha que ler em casa. Tem que ter um caderno exclusivo de história para anotação dos dias do encontro da aula. O aluno lê o texto e faz uma coluna de palavras difíceis que ele não entendeu, que precisa procurar no dicionário. Cada aluno tinha diferentes maneiras, não é? Um entendia uma palavra, o outro naquela coisa toda. Então você vai procurar no dicionário. Quando você vem para a aula, que é aquele tema, a origem social, né? Como que o homem formou as primeiras sociedades, desde o período da pré-história, o homem viveu em sistema clânico, depois de clã, o homem formou tribos, depois da tribo veio a sociedade organizada, que demorou séculos para acontecer isso, né? Então o aluno vai ler essa formação inicial clânica, né? Primeiro viviam em pequenos grupos espalhados pelas florestas, tá? Depois então que vem aí a organização tribal, já da tribo, era muito grande, então começa a ver a divisão dos poderes. Tinha aquele chefe que vai ser o rei, o principal, o sacerdote, que era aquele responsável pela religião, de encomendar a sociedade aos deuses da natureza e aos deuses celestiais também, os astros e as estrelas, não é? E aquele que era o chefe, ou o rei, ou o príncipe, ou o chefe geral da tribo, que era o mais poderoso de todos. Então, o aluno lê isso, ele pesquisa, tem no nosso texto de história, do nosso livro ou da nossa apostila, e a classe toda vem preparada. Ela já leu aquilo, embora não entendeu, lê 3, 4 vezes, destaca as palavras difíceis e vem na aula. Então aquela aula gostosa, agitada, né? Que o professor não fica na lousa, escrevendo em lousa, nem sei mais, não ficar na lousa, isso é até antigo, né? Mas, sabe, o aluno então participa. Então os grupos sentados em círculo, como se fosse a ONU, né? E começa as discussões. Um puxa a discussão, a palavra que encontrou, o outro que quer aquilo, o outro explica, o outro entendeu o que é sistema clânico, o que é o clã, como se formou a sociedade, tá? E o professor vai dando umas pinceladas em cima.
E fica uma aula gostosa, não é? Uma aula agitada. Anota, faz anotações, faz questões na hora para responder depois para a próxima aula, ou se preparar com aquele assunto que nós fizemos, se preparar já para uma prova. Ou depois de 3 ou 4 assuntos, não é? Bem discutidos em aula, numa quarta aula, então, marca-se uma prova sobre aquele tópico, aquela unidade que foi estudada, tá? Uma prova já com notas, logicamente, né? Sempre em forma de teste. Eu sempre fiz em história para os meus alunos provas em forma de teste, conforme o grau do aluno, né? Se eu estou numa 7ª série, 8ª série, ou que seja em 9ª, é 20 questões com 5 alternativas. Dá para responder durante uma aula de 50 minutos. Eu peço a aula do outro professor, ficam 100 minutos. Com lápis, caneta, como se fosse um vestibular, onde o aluno raciocina em cima das questões e nós explicamos durante as aulas como que é a prova, assim por diante. Já no ensino médio, nós avançamos em 50 questões. 50 questões com 5 alternativas. A, B, C, D, E. Também as unidades de estudo, discutido nas aulas, movimentadas, o professor no meio do aluno, discutindo com os alunos, para não ficar aquela aula chata. Sabe aquela aula chata, que o aluno não entende nada, reclama para os pais depois vêm reclamar, não é? E cria um problema para a escola. Cria problema para a escola, para o professor, para o aluno e para os pais também. Então os pais têm que verificar isto, né? Dar umas dicas nas reuniões, como que o professor está trabalhando, ou então fala com o orientador educacional da escola, ou a assistente pedagógica, o pessoal do planejamento, para conversar em particular com o professor e mudar aquele estilo dele mais moderno, mais gostoso, onde o aluno participa, né? Para não ficar uma coisa chata. Então, muitas vezes, né, o pessoal reclama na escola, reclama na diretoria, né? Vai reclamar para a diretora, reclamar para o diretor, reclamar não sei para quem lá da escola, que não está entendendo nada, o aluno não está entendendo nada, chega em casa, reclama para a mãe, reclama para o pai, né? E a mãe fica nervosa, preocupada. Escolas de grande porte, hein? Não é só escola pública, não. Escolas de grande porte, de classe média alta e também de escola pública, porque eu tenho experiência de classe média alta e escola pública também. Então tudo isso eu notei e eu modificava meu estilo de aula. Então eu nunca tive problema, muito pelo contrário, escola nenhuma, nem de classe alta, classe média, baixa, baixa média, alta média, pública, particular. Então o professor tem que ser esperto, porque ele está ganhando um salário. Então em casa ele deve estudar, preparar, ele está sempre em atividade, arrumando novidades para o aluno, trazendo questões para discutir em sala de aula, que o aluno já preparou. O uso do dicionário é importante, gente, em história também. Quem tem termos difíceis em história, que não é do linguajar comum nosso do dia a dia, né? Tem nos textos de história, muitas vezes, palavras difíceis, que o pessoal não entende. Você no dicionário, então, um bom dicionário da língua portuguesa, se conseguir dicionário de história também é bom, né? Aí tem que ter na sala de aula, na biblioteca, para trazer durante a aula. Então, muitas vezes eu fico preocupado, né, pessoal, com professores, judiação. Muitas vezes o professor é mandado embora porque não está dando uma aula boa, os alunos estão reclamando. E numa escola de grande porte, gente, de salário alto, que o professor ganha bem, numa escola particular de classe média alta, o professor tem que estar atento, trazer novidades para ganhar o aluno. Se você não ganhar o aluno, você não ganha os pais também. Porque o aluno desce a lenha no professor, reclama em casa para o pai, para a mãe vai reclamar na diretoria, eu tiro o filho da escola. Ou a escola manda o professor embora, porque a escola paga. Então precisa tomar cuidado. Então, primeiro momento que o professor tem que ter, ser dinâmico, elétrico,
é dinâmico, elétrico, vivo, tem que tapar de tudo que acontece na sociedade, tá? E ganhar o aluno. Tem que ganhar o aluno de qualquer jeito. Se não conseguir ganhar o aluno, ganhou mais ou menos, tem que ganhar o pai e a mãe. Por isso é reunião de pais, né? Então o professor tem que esperar. O professor está jogando com dois times, ele é o juiz. O professor é o juiz, ele está no campo. Ele está com alunos e os pais. Ele tem que ganhar os dois. Se ele não ganhar os dois, ele não tem respeito dos dois. Mesmo se não ganhar o aluno, logo no começo, procure ganhar os pais, a mãe e o pai. Ser mais acessível, não é? Na hora que a mãe e o pai ficar alucinado pelo professor, gostar do professor, pode até assistir uma aula do professor, os pais, o papai e a mamãe ficam alucinados, pronto. O professor está tranquilo o resto até o fim do ano. Que ele soube ganhar a família e ganhar o aluno. A escola que não se preocupa em ganhar o pai e a mãe, a escola entra pelo cano, tá? O aluno entra pelo... O professor entra pelo cano. Ele tem que ganhar o aluno e os pais. Principalmente o adolescente, o jovem, como nós, né? A turminha adolescente como nós, jovens ainda, né? Nós temos que saber ganhar. Nós temos que saber ganhar. Principalmente o ensino médio, né? O ensino médio, a gente trabalha com o ensino médio, a rapaziada, né? Mais ou menos da nossa idade, né? 14, 15, 16, 17, 18 anos, né? 19 anos, 20 anos também, né? Tem gente já com essa idade e saindo na terceira série do ensino médio. Geralmente na escola particular de grande porte, né? A turminha tá com 15, 16, 17, as meninas também, os rapazes, né? Você tem que ganhar, meu, tá? Falar de balada, banda de rock também na sala de aula, história, porque você tem que ganhar o aluno. Se não ganhar o aluno, o professor está perdido. Eu tenho visto reclamações aí diárias, nas minhas conversas por aí, escola de grande porte, de aula chata. A menina de 14, 15, e o aluno, né, o jovem nessa idade, é meio chatinho, né, turma? O carinha com 14, 15, 16 anos, é metidinho, assim, é metidinho. Dá vontade de meter uns tapas, né? A menina também, a garota, né, linda, de 14, 15 anos, ela pensa que ela é mulher. Ela já é mulher. Ela é mulher de fato, 15 anos é mulher já, né? Mulher feita, tá? Então, nossa, você tem que ganhar. Você ganhou essa menina, a menina fica alucinada por você, pelo professor. Aula gostosa, participativa, né? A aluna fala para os pais, para a mãe fica apaixonada pelo professor, o pai fica apaixonado pelo professor. Então hoje nesse conselho que a gente está dando, não é? Que a gente é macaquinho velho, para ganhar isso, porque o professor tem um salário, meu. Eu dei aula em escola de grande porte, de classe média alta, dinheiro, salário altíssimo. E os presentes também que o professor ganha, dia do professor, Natal e tudo que tem direito. Não é pelo presente, né? Eu não estou afim de presente, que não me interessa, né? Mas é a maneira de você falar, de orientar. Então eu tenho visto muitas reclamações, né? De alunos de 14, 15, 16, 17 anos, né? Que reclamam que o professor não explica direito, não está entendendo, a mãe está nervosa, o pai está nervoso, vai reclamar na escola, e o professor não se toca, tá? Então, quando o professor você tem que perceber se a aula está chata, se você está chato. Você tem que perceber isso, sabe? Deixar o aluno em atividade. Então, história e sociologia são duas matérias da minha área, gostosa para você trabalhar. Mas o professor tem que dominar bem o assunto, tá? E preparar o aluno, conforme eu falei. Quem estava desde o começo conosco aqui, eu falei, né? Mas vamos supor, na sociologia, na história, a origem da sociedade, né? Nós estamos recebendo aqui vários ouvintes nossos, né? Nós estamos aqui com o Marcos Alves, que é professor de educação física, não é? Nós estamos também com a linda Flávia, né? É a Flávia Fernanda. Ô, Flávia Fernanda, linda, maravilhosa. Flávia, grande abração para você, né? Uma moça linda, maravilhosa. Flávia Fernanda, muito obrigado. Um abração para você e um abração também ao Magrini, não é? Ao Marcos Magrini. Não sei se já está dormindo, porque amanhã tem que trabalhar, né? Então hoje alguns professores também pediram, alunos também, né? Pais de alunos também.
Então nós temos muita gente que está ouvindo, porque nós estamos em paralelo aqui com 2 rádios web e TV web também, que estão aqui na sintonia conosco. À tarde nós tivemos um outro programa muito interessante. Quem puder ver no Facebook, de outra página minha, o programa da tarde está muito bom, que nós fizemos hoje. E nós estamos também no YouTube, viu? Vocês, entrando lá no YouTube, vocês vão ver discutindo a história. Na página exclusiva do YouTube, nós temos um canal lá. Já tem alguns vídeos também bastante interessantes, tá? Então, gente, vamos dar aquele exemplo que eu dei no começo, né? Se você vai trabalhar com aluno, a origem da sociedade, o professor também, o professor tem que estudar, né? Você vai dar umas pinceladas, o homem e o animal social. Quem que falou isso? Aristóteles. Aí então o professor é que tem que ir na Grécia Antiga, traz Aristóteles para o aluno, dá umas pinceladas na Grécia Antiga, tá? Para tentar organizar a origem da sociedade. Porque o homem é animal social. Então ele vai formar grupos, desde a pré-história, não é? Na pré-história o homem via mais ou menos o macho e fêmea. Nós não falamos homem e mulher ainda, né? Era macho e fêmea, porque o homem era animal, é pré-história. Depois ele vai passar para o grupo clânico, o clã. O clã é um grupo já maior, onde um mais truculento, mais forte, domina todos, certo? Quando começa a aumentar o grupo clânico, vai para a tribo. Chama-se de tribo, na evolução da sociologia. Da tribo, o homem forma a sociedade sedentária, que vai formar as cidades. Então vai ter a distribuição do poder, né? Aí vai começar a aparecer o rei, o chefe, o sumo sacerdote, que é aquele responsável pela religião, que vai ver as forças da natureza, a vegetação, os animais, vai começar a adorar as forças da natureza, né? E os animais. É o início também da religião, tá? Então é bastante importante isso. Aí o aluno lê o texto em casa. O aluno já leu o texto em casa, não é? Da sociologia, da organização clânica, os clãs. O que é clã? E eu falei, o caderninho de história, onde você coloca a data daquilo que você vai discutir naquela aula. E as palavras difíceis, o aluno lê o texto em casa. As palavras difíceis, o aluno vai fazendo em coluna, para depois ver no dicionário da língua portuguesa. E com o professor, depois ele traz aquilo que ele leu e começa a discussão em sala de aula. Aí todos vão entender aquelas palavras difíceis que aparecem no texto. E o professor explicando logicamente, tá? Então a sociedade vai, se a aula de sociologia conforme. Esse exemplo rápido que eu estou dando, que nós já vamos terminar o nosso bloco, tá? Eu já falei o pessoal que está conosco, o Paulo de Carlete, Carlete maravilhoso. Grande abração a você, Carlete, sua excelentíssima família. Carlete aí em Campinas, não é? Se não me falha a memória. Um abração para você. Nós estamos também com Moraes Lumos, né? O Moraes que é Santa Catarina, se não me falha a memória. Moraes Lumos deve estar lá de capote, né? Capote bota porque tá caindo neve por lá, né? É isso aí. Um abração para vocês, tá? Então, pessoal, e aí a prova, na 7ª série, 8ª série, até nona, ou 7ª até nona, eu sempre dou prova, eu dava as provas de 20 questões com 5 alternativas. Em 50 minutos. Meu, 50 minutos não dá. Dá. Sabe por quê? Porque o professor que vinha depois de mim, eu pedia aula, o professor cedia para mim. Então ficava 50 minutos, 100 minutos. Dava para o aluno responder as 20 questões com calma. Eu ensinava, logicamente, bem antes, durante as aulas, não é? Tá? Discutiu 3, 4 unidades, na 4ª aula seria a prova, sempre por unidades, né? E o aluno gostava, o aluno participava, não era uma aula chata. O professor tem que perceber quando a aula tá chata, sabe? Ficar escrevendo e a sala tá calor ou tá frio, fica uma coisa chata. O aluno tem que participar. Sente em círculo, como se fosse a ONU, tá? Onde todo aluno participa. Então fica uma aula gostosa. O aluno gosta, você ganhou o aluno. Se você ganhou o aluno, você ganha a mãe e o pai. O professor, eu já falei no começo do programa, o professor é o juiz, tá no meio. Dos dois lados ele tem aluno, papai e mamãe. O juiz, ele tem que ganhar os dois. Se ele não ganhar o aluno, o professor está ferrado. É a palavra correta. Se ele não ganhar a mãe e o pai, está ferrado também. Ganhou a mãe e o pai, a mãe te adora. Aí você vai em cima e taca o aluno para estudar. O aluno vai fazer tudo, porque o pai e a mãe estão apoiando o professor. Principalmente escola de grande porte.
quando a família paga. Porque eu dei aula em escola de classe média alta, de muito poder aquisitivo. É fogo a coisa. Como também escola pública do município, tá? Então a gente tem essa prática toda. Eu tenho aconselhado todo mundo. E as reclamações que a gente tem visto são essas dos pais. O aluno fala, não estou entendendo nada, uma aula chata, e o professor não explica direito, eu não entendo, a mãe fica nervosa, vai na escola e reclama, tira o filho e bota em outra escola. E aí o professor vai pôr da rua. O professor vai pôr da rua. Numa escola particular de grande porte, ou médio porte, ou classe média média, ou classe média baixa, que ainda consegue pagar uma escola particular mais simples, né? O professor vai pôr da rua. A diretoria põe no da rua o professor. Que tem que atender o aluno, né? Então, professor, acata que eu estou falando, tá? Em primeiro lugar, você tem que ganhar o aluno. Ganhar o aluno, ganhar papai e mamãe. Se você não ganhar os pais, o professor entra bem mal. Eu tenho essa experiência, por isso eu estou passando. Nos meus muitos anos de magistério. Ganhou a família, você está feito. Pode exigir do aluno o que você quiser. Que o pai e a mãe estão do lado do professor. Certo? Meu pessoal, isso tudo assim eu estou falando rápido, tá? Mas não é assim com brutalidade, com castigo. Não é nada disso. Eu estou falando rapidamente, né? Mas em conversa, aula gostosa, participação, estuda, lê, pesquisa. História é um conselho que eu dei para vários professores, eles gostaram. Nas aulas de história, por exemplo, pessoal, quando eu estava trabalhando, mesmo na 7ª, 8ª série, Brasil, Império, e mesmo no ensino médio, eu ajudava o professor de português. Sabe por quê? Porque se eu estou estudando Dom Pedro I, tá? Eu vou ver todos os autores na literatura brasileira, os romancistas da época de Dom Pedro I. Então eu exigia que o aluno lia pelo menos 3, 4 livros durante o ano, ou 5 ou 6 livros durante o ano todo na minha aula de história. Eu ensino a fazer a ficha e o aluno lia o livro, depois pegava estudava os autores, não é? Tem o Memória de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, não é? Que é um livro muito bom aí, contemporâneo de Dom Pedro I e período das regências também, não é? O Machado de Assis, José de Alencar, Bernardo Guimarães. Eu falo tanto do Bernardo Guimarães, né? Que ele pega finalzinho de Dom Pedro e Dom Pedro II. Bernardo Guimarães tem um livro maravilhoso, O Seminarista. Este livro é um espetáculo na literatura brasileira. Euclides da Cunha, com Sertões também, já para o ensino médio, né? Tá? No ensino médio também. Então eu ensinava a fazer ficha. O professor de português, a professora de português, também me adoravam. Ai, que espetáculo, daí o aluno está falando tanto. Já ensinou a fazer a ficha aqui para mim em língua portuguesa, tá ótima. E o aluno vai se preparando para o vestibular também. Porque tudo que eu falei nos meus programas de rádio, caiu no Enem, caiu no vestibular também das universidades. Dom Casmurro, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis também. Tá? Pessoal, tem que... O tempo que você vai ficar com o bumbum no sofá, vendo novela, que é porcaria, não educa nada, só educa divórcio, traição, beijos pra cá, beijos pra lá, tudo que não interessa. Tá com o bumbum no sofá e leia por noite 3, 4 capítulos. Eu falei também em programas meus anteriores, olha quanta coisa nós estamos falando, eu vou encerrar já recebi um sinal que eu tenho que encerrar esse bloco, tá, não posso ficar muito tempo nesse bloco aí, porque vai para a emissora de rádio web e TV web também, que está conosco, tá? Está nos acompanhando. Bom, então eu fiz uma associação todo dia, um programa meu, que hoje eu estou falando porque tem muito pedido de alunos e de professores também, tem gente que está ali ligadão, tá? Muita gente não se manifesta por vergonha, mas está ligadão. Bom, um livro que eu vou falar para vocês todos também, leiam e assistam o filme. Você pode puxar do YouTube, Sociedade dos Poetas Mortos. Este filme bate com o livro de Bernardo Guimarães, O Seminarista. Leia o livro Seminarista de Bernardo Guimarães, do período Império Brasileiro, literatura brasileira. O Seminarista, Bernardo Guimarães. Depois vocês podem puxar do YouTube, Sociedade dos Poetas Mortos. É 1h30 de filme. Espetacular. É um filme que se dá numa cidadezinha pequena no interior da Inglaterra,
uma escola severa, mas vocês vão ver, o professor era bastante avançado. Eu não posso falar mais nada, porque do meio do filme para o final, vocês vão ficar apaixonados pelo filme. Vai entrar papai, mamãe e o aluno, rapaziada aí, não é? Rapaziada de 15, 16, 17 anos, 18, 19 anos, como a gente, né? Como eu, 16, 17, 18, 19, 20 anos, não é? Então, o pessoalzinho da minha idade, tá? Então, vocês vão ver. Sociedade dos Poetas Mortos e o Seminarista de Bernardo Guimarães. É um arraso esse filme. A família pode assistir junto com os filhos, papai, mamãe, vovó, tio, titia, primo, prima. É melhor os pais assistirem, tá? O pai, papai, mamãe, vovó, titia. Assiste, depois você educa os filhos de vocês. O sobrinho, neto, bisneto, tetrasneto, tudo que tem direito, porque você já vê aquela ideia do filme. Muito bom. E como que é? Uma coisa só vou falar para vocês. O Seminarista de Bernardo Guimarães vai se passar no primeiro para o segundo império do Brasil. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Naquela época, vou dar só umas dicas. Durante Dom Pedro I e Dom Pedro II, era comum no Brasil as famílias forçarem o filho homem a ser padre ou advogado. Eram as duas profissões. A mãe queria, eu quero meu filho padre, eu quero meu filho formado em direito, não é? Eram as duas profissões importantíssimas, não é? Direito e padre. Certo? Só que muitas vezes o rapaz não queria, a moça não. As moças, a mulher, infelizmente, gente, era analfabeta. Tá? A moça era educada para casar e prendas do lar. Só. Sempre foi assim. A mulher sempre sofreu. Desde a idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea até os dias de hoje. Tá? Sempre foi assim. Desde a época de Cristo. O apóstolo Paulo também coloca sempre a mulher em segundo plano. O homem aqui e a mulher aqui. O apóstolo Paulo. Nas epístolas de Paulo. Porque aquela época era assim. Era assim. Então não adianta ficar discriminando a mulher. Nós temos que aprender que essa discriminação veio da mais remota pré-história. Inferiorização da mulher. A turma não entende hoje em dia. Então não adianta pôr lei. E o racismo também, não é? Preconceitos e racismos. Isso é antigo. Já está no inconsciente coletivo da humanidade. Nós temos que tirar do inconsciente coletivo. Todo mundo é ser humano. Mas a humanidade sempre desprezou. A Europa, principalmente, era um homem branco. O homem branco é filho de Deus. Os outros inferiores, que nem cristãos são um ralé. É segunda classe. Então, quem que é? São os asiáticos, eram os negros, os índios, os americanos. Então, é um racismo, preconceito que está no inconsciente coletivo da humanidade, que já veio desde remotos séculos. Que nós temos que tirar isso com a fraternidade e com respeito a todos os seres humanos. Olha que coisa bonita, né? Não tem nada de lei que lê, ele me xingou de preto, ele me xingou de branco, eu vou para a polícia agora, fazer um boletim de ocorrência. Gente, a polícia está cheio de problema para resolver. Você vai lá encher os picuá lá do delegado. Ele me xingou de branquelo. Fazer um boletim de ocorrência tem cabimento? Então, a televisão não ensina. A rádio não ensina. Ninguém ensina, ninguém faz palestra, ninguém faz nada. Eu que falo nos meus programas de rádio e na escola. Bom, vamos voltar lá porque eu estava falando Dom Pedro I, Dom Pedro II, que nós temos que encerrar já, tá bom? O Seminarista de Bernardo Guimarães. Não é caro o livro, é da literatura brasileira. É em forma de brochura também, né? Não é capa dura. Brochura, o Seminarista Bernardo Guimarães. Lê o livro, depois você pode... Ou assiste o filme primeiro, depois você lê o livro, tá bom? Mas é bom pro papai, mamãe, vovó, titia, tataravó, assim por diante, tá? Para saber educar o filho também. E respeitar o que o filho quer ser. Eu estava falando para vocês, né? Então, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil... Primeiro Império, Segundo Império, até Brasil República... Era comum as famílias forçarem o filho, homem, mulher não, homem a ser padre ou advogado, direito. Tanto assim que as duas faculdades de direito fundadas no Brasil foram em Pernambuco, né, em Recife e São Paulo, o Largo São Francisco.
As duas faculdades de Direito famosas do Brasil. Na Recife, Pernambuco e Largo São Francisco Direito. Onde passaram todos os poetas, escritores, não é, brasileiros, passaram tudo por aí. Né? Quando D. João VI veio para o Brasil, que vai criar a Faculdade de Medicina, depois de 1808. Falou? Mas é isso aí, turma, nós já vamos sair do ar, tá bom? O Seminarista de Bernardo Guimarães e Sociedade dos Poetas Mortos. Puxa do YouTube o filme, 1h30 por aí. Assista o filme, depois outro dia se encontrar com o Dair, valeu. Sociedade dos Poetas Mortos. É impressionante, tá? O pai, a mamãe não quer uma coisa e o filho se encontrou numa outra coisa. E aí vai ser o choque. O final do filme vai ser muito emocionante e dramático. Sociedade dos Poetas Mortos. E o livro Seminarista de Bernardo Guimarães também. Bem dramático, Bernardo Guimarães, da literatura brasileira do Império. Falou, turma? Grande abração a todos vocês que estão conosco até agora. Tá? Sejam bons, cumpram com o dever de vocês, orientem todo mundo que estiver ao redor de vocês, procurem ganhar bem a escola, ganhar o professor, não é? Fazer reuniões, reclamação mesmo em particular com o diretor, assistente pedagógico, que o professor não está dando aula direito, está cansativo, os alunos estão reclamando, o aluno não está entendendo nada. E quem é professor, está me escutando? Aqui eu sou já macaquinho velho, né? Tá? Eu já passei por isso, então estou dando conselho. Professores, não esqueçam. Professor, tu tem que ganhar o aluno, papai e mamãe. Lembra que eu falei juízo, professor? Ó, o aluno, papai e mamãe do lado de cá, ó. E o professor está no meio. Você tem que ganhar os dois. Se você não ganhar o pai e a mãe, o professor está perdido. A mamãe e o papai adorando o professor, o professor vai embora. Dá aula até o ano 4000. E o aluno, você não pode precisar saber ganhar o aluno. Tá bom? Com aulas gostosas, com novidades e aula movimentada. Não aquela aula chata, parada, chata. Que aí o professor leva um pé no bumbum e vai por da rua. Falou? É isso aí. Turminha, Sociedade dos Poetas Mortos do filme e Bernardo Guimarães, o Seminarista. Falou? Abração para vocês todos. Sejam felizes nesse fim de feriado. E ainda nesse fim de feriado, eleva o pensamento a Deus, não é? Porque esse feriado religioso, não interessa para qualquer religião, não é? É o dia de agradecer a Deus pelo ano que passou. É como nos Estados Unidos. Estados Unidos tem o dia de ação de graças, que é em novembro. Dia 25, 22 de novembro, nos Estados Unidos é o dia de ação de graças. Lá eles param tudo, é feriadão. Tem aquele almoço gostoso, né? E vão para a igreja. Porque lá eles são presbiterianos, anglicanos, metodistas, testemunho de Jeová, não é? Então, vão adorar a Deus pelo dinheiro que ganhou durante o ano, o carrão novo, a mansão que comprou, apartamentos na praia, casas que compraram para alugar. Então, no Brasil, que esse dia especial, a turminha vai para a praia, andar de bicicleta e não está nem aí com Deus. O Altíssimo todo mundo fica para escanteio. Ninguém está preocupado com Deus. Tu não está preocupado de ir para a praia, para a montanha, né? Andar a cavalo, passear. E Deus? Agradecer, não é? Tá? Então, na hora do jantar, papai e mamãe na mesa, os filhos, neto, bisneto, genro, nora, dão as mãos e eleva o pensamento a Deus, agradecendo a mesa farta, o dinheiro que não falta, o carrão importado, né? A mansão gostosa, o apartamento de luxo, né? Agradece a Deus tudo aquilo que tem. Depois senta e começa a comer. Agora a turminha se convida para quê? Ir na pizzaria, comer, beber. Encher a cara de pinga, de cerveja, de vinho. E Deus? Fica onde Deus, turma? Onde é que fica Deus? Autoespiritualidade. Eu não gosto da palavra Deus, né? Que é muito popularista, que não significa nada. É autoespiritualidade. É incorpórea, que não tem forma. Tá? Turma, chega que eu já recebi um sinal aqui para me interromper. Falou? Sociedade dos Poetas Mortos, o filme, puxa do YouTube, 1h30 mais ou menos. E o Seminarista de Bernardo Guimarães. Falou, turma? Abração para vocês, sejam felizes, tudo do bom e do melhor. E nesses feriados de Corpus Christi, que significa dia do corpo de Cristo, não Deus, porque Cristi é Cristo ungido, tá?
que está na Eucaristia para quem segue a religião católica romana. Se fosse Deus, seria o Corpus Dei, do latim Dei, de Deus. Corpus Dei, dia de Deus, certo? Então, Corpus Christi é como o corpo de Deus, mas não interessa aqui no caso, tá? Porque faz a confusão, Jesus, Filho, né, Deus, é confuso isso aí. Não quero entrar nisso aqui agora que é confuso, tá bom? Falou? Turma, abração. Muito boa noite, sejam felizes e até logo mais, hein? Tchau!